Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, que bênção maravilhosa estarmos aqui nesta noite e já começarmos ouvindo, ó Deus, a leitura da Tua Palavra, entregar os nossos cânticos a Ti como expressão de amor e gratidão pela grande salvação que nos deste em Cristo Jesus. E agora, Pai amado, ler a Tua Palavra. E o nosso pedido, ó Deus, é que Tu abras, Deus, as janelas da nossa mente e as cortinas do nosso coração, para que, ó Deus, o nosso entendimento esteja aberto para conhecer-te mais. Mostra-te a nós, ó Deus, por meio da exposição da Tua Palavra. Deixa-nos conhecer-te mais. Deus, nós estamos aqui para Te glorificar. Nós estamos aqui para Te exaltar. Nós estamos aqui, Deus, para Te adorar. Que não haja iniquidade que nos separe de Ti. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Enche-nos do Espírito Santo. Alimenta-nos, Pai. Descedenta-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Há uma frase, queridos irmãos e irmãs, de um pregador da época dos puritanos, que também foi um grande poeta e cultor da língua inglesa, o reverendo John Donne. Essa frase é citada em colégios e universidades até nos dias de hoje. John Donne foi o homem que escreveu há mais de 300 anos atrás que nem um homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Essa frase significa que Deus nos criou para relacionamentos. E se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você verá que Deus nos criou para um relacionamento com Ele quando nos deu um mandato espiritual. Mas Deus nos criou para que nos relacionemos uns com os outros quando cria para Adão uma esposa. E o primeiro relacionamento deste mundo é do homem com a sua esposa. Mas Deus nos criou para relacionamentos. Mas Ele também nos colocou para governar e conduzir a criação. E nos mostra então que Deus nos faz que nos relacionemos com Ele, com o próximo e com a criação. Mas de todos esses relacionamentos, sem sombra de dúvidas, o relacionamento mais importante que temos é o relacionamento com o nosso Deus. E aqui nesse texto nós encontramos Davi, aquele homem chamado de o homem segundo o coração de Deus. Filho mais novo de sua casa, que realizava a tarefa mais desprezível, que era cuidar das ovelhas. Davi dormiu muitas noites sozinho no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. A Bíblia nos conta a história que certa vez ele matou um leão, outra vez ele matou um urso, e ele expulsava os mercenários. Mas quando Samuel foi à sua casa para ungir o rei de Israel, seu pai fez passar seus 7 irmãos diante de Samuel. Nem sequer se lembrou de Davi. E quando Samuel perguntou, não tem nenhum outro, Deus não vai errar. Ele falou assim, tem o Hackathon, a palavra em hebraico, né? O caçulinha, aquele que não vale para nada. Samuel falou, nós não vamos comer enquanto esse tal de Hackathon não chegar aqui. E quando Davi entrou na sala, moço ruivo, a Bíblia diz que ele era, formoso de aparência. E então
Samuel tomou o azeite e ungiu Davi, rei de Israel. Não significa que Davi tinha se tornado rei a partir daquele momento. Significou sim que seus problemas tinham acabado de começar. Deus o usou para matar um gigante. Isso despertou o ciúme do rei. Quando o rei ficava possesso de um espírito maligno, ele tocava a harpa para que os demônios se retirassem do rei. Um dia, morrendo de inveja dele, o rei, num acesso de ira, toma uma lança e arremessa contra Davi para fincá-lo na parede. Davi consegue fugir. O rei, num estratagema para matá-lo, oferece sua filha. Davi é mais vitorioso e consegue casar com a filha do rei. Mas Davi vive mais de 10 anos, queridos irmãos, fugindo do seu sogro que queria matá-lo, o rei Saul, escondido em cavernas. E quando ele está sozinho, de repente vem pessoas endividadas atrás dele, pessoas revoltadas, pessoas com problema. Davi treina aqueles homens, eram 400, depois se incorporaram mais 200 e eles se tornaram uma guerrilha de Davi. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul 2 vezes, mas disse que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. E depois de muito tempo, Deus coloca Davi no trono. Reina 7 anos em Judá, 33 anos em Jerusalém. Mas Davi é homem, falha, peca, adultera, mata. Depois, por causa da pena do seu pecado, um filho seu, mais velho, possui uma sua meio-irmã. E o irmão legítimo dela mata esse filho e a casa de Davi se torna uma grande confusão. E esse irmão depois arma um golpe de estado contra seu pai e dorme em cima do telhado do castelo com 10 das concubinas do seu pai. A vida de Davi foi uma vida de muita luta, de muita guerra, de muita perseguição. E no meio dessa luta, eu imagino que ele se lembrava dos seus tempos de adolescente, em que ele ficava sozinho no deserto da Judéia, exposto ao sereno, contemplando a glória de Deus. E ele compunha salmos e cantava com o Senhor. Naquela solidão, Davi conheceu seu Deus. E a fé em seu Deus maravilhoso o sustentou até o fim de sua vida. E vendo então que ele tinha sido chamado para ser pastor de ovelhas, ele entendeu que o maior de todos os pastores é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, suas ovelhas. E é por isso que nesse salmo, Davi apresenta para nós o nosso Deus, dizendo que o nosso Deus é pastor. O texto nos apresenta o Deus que é pastor. E inicialmente o texto nos revela que o Deus que é pastor é o nosso sustentador. Em primeiro lugar, o texto nos diz que o Deus que é pastor é o nosso sustentador. Davi disse: o Senhor é meu pastor. Quando ele usa Senhor em maiúsculas, ele está usando o nome Yahvé, que em hebraico era o tetragrama, o inominável nome de Deus, que você não poderia tomar em vão, porque esse nome revela a essência de Deus, o caráter de Deus. Ele significa eu sou o que sou, e esse nome mostra que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus sempre existiu. Ele é o Deus autoexistente. Ontem Deus é, hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Deus sempre é. Ele existe por si mesmo, Ele é o eu sou. Ele é. Ninguém o criou. Esse nome revela a glória e a majestade de Deus, e por isso Ele não poderia ser tomado em vão. Davi começa então dizendo que Yahvé, o Senhor, aquele Deus que é Deus de glória, o incomparável Deus, o soberano sobre tudo que existe. Além de ser esse nome, Yahvé, o nome com o qual Deus se revela a Moisés como Deus da aliança, Deus que liberta o seu povo do cativeiro do Egito. Yahvé significa Deus é Salvador também, porque foi o nome com o qual Deus se revelou como Deus do pacto, o Deus que libertou o seu povo do cativeiro no Egito. Portanto, Yahvé no Novo Testamento é Jesus, o Deus que nos liberta, que nos salva. Yahvé, além de ser esse Deus glorioso e poderoso e salvador, Davi disse: Yahvé é meu pastor. Ele não é meramente um pastor no sentido geral,
Davi diz que ele tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É um relacionamento de aliança porque ele é Yahvé, é o Deus que salva o seu povo. Mas ele é o meu pastor. Nós podemos crer que Deus supre todas as nossas necessidades, porque além de ser Yahvé que nos salva, que nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos ama e tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. O Senhor é o meu pastor. Portanto, a consequência óbvia, o corolário lógico, é que se Yahvé, o Todo-Poderoso Deus, que libertou o seu povo da escravidão do Egito e do pecado, é meu pastor pessoal, todas as minhas necessidades serão supridas. O Senhor é o meu, nada daquilo que eu preciso para viver, nada me faltará. O Deus que é pastor é o Deus sustentador, é o meu sustentador, é isso que Davi está dizendo. E aí então ele pinta um quadro para nós de como isso funciona. E eu não sei se você sabe, mas sonho de consumo de ovelha é pasto. Você às vezes sonha talvez em comprar um carro zero, ou talvez você sonhe em ter uma casa própria, ou talvez você sonhe em ter comida com carne na mesa todo dia, você dorme sonhando com isso, né? Ou agradece a Deus pelo ovo frito, aleluia, bom demais ovo frito. Mas ovelhinha, quando ela dorme, ela sonha, ela faz assim, bé! Ela sonha com pasto verde, bé! Pois bem, Davi diz que Deus o sustenta, Ele é o seu pastor, e ele diz aqui, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele alimenta, supra a nossa necessidade física, mas também alimenta a nossa alma. E Ele também nos descedenta, diz o texto, Ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele nos dá descanso, Ele mata a nossa sede, irmãos. Grandes pensadores já disseram que dentro do coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E portanto somente Deus pode preenchê-lo. Blaise Pascal disse isso e também Fyodor Dostoiévski. Davi está dizendo que quem sacia a sede da sua alma é o Senhor. Ele me leva para as águas de descanso. Além de suprir a minha necessidade física, Ele me dá o alimento espiritual e Ele mata a sede do meu coração, enchendo-me com a sua presença. Portanto, Davi diz no início do versículo 3, refrigera-me a alma. Esse verbo usado para refrigera no hebraico significa restaura, reaviva. Esse Deus é o Deus que reaviva a minha alma. É o mesmo verbo lá do Salmo 126 para dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. É o Deus que me dá o reavivamento espiritual, é o Deus que renova em mim o primeiro amor, é o Deus que me enche de esperança, mesmo nos dias mais difíceis da minha vida. Querido amigo irmão, querida irmã, o texto nos promete que quando Deus é o nosso pastor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E Davi, então já mais velho, testifica no Salmo 37, 25, fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele não diz que vai dar para você o rodízio nosso de cada dia nos dá hoje. Ei! A pizza nossa de cada dia nos dá hoje. O sanduíche nosso de cada dia. Não. Ele prometeu o pão. Tem dia que vem o churrasco, aleluia. É bom, a macarronada, coisa maravilhosa, a pizza, né? Bom demais, feijoada, rapaz. Mas se tiver o pão, aleluia. Nós temos que agradecer. Davi diz que foi jovem, ficou velho, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades. Ele supre o vazio da nossa alma, porque nos deu o seu Espírito Santo e nos alimenta com a sua
palavra. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. O Deus que é pastor é o meu sustentador. O Senhor vai cuidar de você todos os dias, porque Ele deu Cristo na cruz para te salvar. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Eu sempre me lembro da história daquela irmã que era muito carente, tinha muitos filhos, mas era uma crente muito piedosa e morava numa favela. E em frente da casa dela era um lugar de feitiçaria, onde morava um macumbeiro, um feiticeiro, que recebia muita gente ali para fazer muita macumba e recebia muito dinheiro. E aquela mulher crente fiel, com muitos filhos, viúva, tinha para comer na mesa o que necessitava, e dia de muita luta, chegava em cima da hora, e aquele homem, então servo do diabo, diz: essa mulher fica dizendo que é crente aí, eu vou pregar uma peça nela. Contratou os seus funcionários, mandou lá no mercado, falou para eles o seguinte: façam a maior compra que vocês puderem, para suprir todas as necessidades dessa mulher. Chegando ali, vocês botam a compra na porta da casa dela e batem na porta. E aí vocês deixam comigo? E eles então fizeram aquela compra espetacular, colocaram na porta dela e bateram na porta. Quando ela abriu, viu aquela compra. Oh, Jesus maravilhoso! Que bênção do Senhor! Que cuida da sua serva e supra as suas necessidades. Louvado seja o Senhor Jesus. O macumbeiro lá do outro lado falou assim: ei, quem deu a compra não foi Jesus não, quem deu a compra foi o diabo. Ela coçou a cabeça. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor quer abençoar o crente, até o diabo o Senhor usa para abençoar o crente. Louvado seja Deus. Ela era calvinista, ela cria na soberania de Deus. Deus usa os atos bons e maus de crentes e de ímpios para cumprir a sua providência e realizar a sua vontade. Louvado seja Deus. Deus cuida de você. Então não se desespere, não se angustie. O Senhor vai conduzir a sua vida. Um dos versículos que eu mais gosto é Romanos 8,32. Paulo diz ali: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Você acha que Ele vai deixar de suprir as suas necessidades? O Senhor cuida de você. Nosso Deus é pastor. Ele é o nosso sustentador. Agradeça e confie no cuidado do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós somos pastoreados pelo Deus que é pastor. O texto continua a nos dizer que o Deus que é pastor, além de ser o meu sustentador, o Deus que é pastor é o meu guia. O Deus que é pastor é o meu guia. Diz o versículo de número 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O texto diz que o Senhor nos conduz. E a Bíblia diz que Ele nos conduz por um caminho reto. Guia-me pelas veredas da justiça. Deus não vai guiar você por um caminho de impiedade. Deus nunca vai te levar para um caminho de pecado. Deus nunca vai te levar para um caminho de conluio, para combinar o assalto de um banco com alguém. Ele nunca vai te levar para receber uma propina no trabalho. Ele nunca vai te levar para a prostituição, para a pornografia ou para o adultério. O Senhor promete guiar você por um caminho de justiça, por um caminho reto. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por meio da palavra que o Senhor nos conduz pelo caminho reto e abençoa a nossa vida. Querido irmão, no Salmo 32:8 ele promete: instruir-te-ei, te ensinarei pelo caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho.
o Senhor promete conduzir a sua vida. Então, peça a Deus, quando você tiver que tomar uma decisão, para que dirija seus passos, para que te ajude a pensar conforme a palavra de Deus. O Salmo 25:12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher. Se você precisa de uma decisão, clame a Deus. Ele promete te dar sabedoria para tomar a decisão correta, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu fui pastor em Santiago do Chile durante 7 anos. E eu era pastor lá, numa igreja no bairro de classe média alta, talvez comparado a Alphaville aqui. E as pessoas tinham muitas condições, todo mundo na igreja falava pelo menos 3 idiomas. E alguns membros da igreja viajavam o mundo inteiro porque eram executivos internacionais. E certa vez eu conheci um executivo internacional que ele viajaria para o Brasil. E quando os homens chilenos viajavam para o Brasil, as mulheres chilenas entravam em desespero. Que elas falavam: pastor, ora por mim, meu marido vai para o Brasil, as mulheres brasileiras são bonitas demais. E elas achavam que as mulheres brasileiras eram tudo que nem aquelas mulheres lá do Rio de Janeiro que ficam lá no samba no meio do carnaval. Eu falo: peraí, não tem mulher santa no Brasil, não é assim não, minha irmã, fica calma. A coisa não é desse jeito não. Mas elas pensavam que era assim, né? Para você ver como é que o mundo vê o Brasil. E aí então, um jovem executivo, pai de família, casado com filhos pequenos, viajava para o Brasil. E ele então estava ali no aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago. E o voo que vinha da Lanchile para o Brasil, ele passava em São Paulo e ia para o Rio de Janeiro. E aquele moço viu uma mulher, ele descer em São Paulo, e ele pensou que ela era carioca, porque ela continuou no voo para o Rio de Janeiro. E ela parou no aeroporto, foi na época que começou a aparecer smartphone, e ela olhou para ele, deu um sorriso para ele, deu um tchauzinho, ele sorriu de volta. E ela deu outro tchauzinho, ele falou assim: nossa, aquela mulher está olhando para mim, pecador, né? Começou a gostar. E aí de repente ela pegou o smartphone e tirou uma foto dele, e sorriu. E depois tirou outra foto e mostrou para ele, e fez para ele assim. E ele me disse: pastor, eu levantei. Alguma coisa dentro de mim, levantei e fui. Quando eu fui no rumo dela, veio na minha mente o Salmo 23:3. Me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu fui no rumo dela e o salmo veio e eu virei por outro lado. Louvado seja Deus! A palavra do Senhor libertou aquele moço de cair em adultério e destruir a família dele. É por isso que o Salmo 119:11 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O Salmo 119:9, observando segundo a tua palavra. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer o diabo, se você quer tomar a decisão certa e andar pelo caminho correto, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que memorizar a palavra de Deus. Você tem que guardá-la no coração. Ainda bem que o moço sabia o Salmo 23:3. Se ele não soubesse, Deus usava outro versículo. Mas Deus usou esse versículo que ele sabia. Quando você tem a palavra de Deus na alma, o diabo vem e você bota ele para correr. Porque você está cheio da palavra de Deus. O Senhor é o seu guia. Ele promete te guiar pelo caminho reto. Uma vez uma irmã chegou para mim assim: pastor, eu estou orando para Deus quebrantar meu coração, para eu conversar com alguém que é meu inimigo. O senhor acha que isso é de Deus ou do diabo? Eu falei assim: irmão, o diabo não vai querer que a senhora reconcilie com o inimigo, não. Então pode orar que é de Deus, tá? Vai firme. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe o que a palavra de Deus manda fazer. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero desafiar você a começar a ler sua Bíblia.
Comece lá pelo Novo Testamento, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, vai pedindo ao Senhor, Senhor, me deixa te conhecer, abre os meus olhos para entender as maravilhas da tua lei, e de repente então Deus vai te deixar conhecê-lo, vai te encher da palavra, e vai conduzir a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Deus que é pastor é o meu sustentador, mas o Deus que é pastor é o meu guia. Ele me guia pelo caminho reto, quando eu sou cheio da sua palavra. Encha-se da palavra de Deus, e o Senhor dará a direção certa para a sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você está cheio da palavra de Deus? Você está cheio da palavra de Deus? Que o Senhor nos encha da sua palavra. Mas o texto continua a nos apresentar o Deus que é pastor. E ele diz que o Deus que é pastor é o meu sustentador. O Deus que é pastor é o meu guia. Mas em terceiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que o Deus que é pastor é o meu protetor. O Deus que é pastor é o meu protetor. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos ler o versículo todo, todos juntos comigo, vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi diz que a morte é uma realidade para o crente do lado de cá do céu, e ele diz que um dia ou outro nós vamos enfrentar o vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem já leu o Peregrino, ouviu o filme, viu que o peregrino andava num caminho escuro, um lugar terrível, né? Eu lembro do Deuteronômio 32:10, que diz que Deus achou o seu povo numa terra deserta, num lugar povoado de uivos. O que é um lugar povoado de uivos? É um deserto cheio de lobos. Imagina, você está num deserto sozinho e os lobos... Esse é um lugar povoado de uivos, sua vida corre perigo. Davi diz: ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada. O crente enfrenta até a morte, mas ele não precisa ter medo de nada. Preste atenção, se você tem Jesus, você não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está presente em nossa vida. Quem tem a presença de Jesus na vida não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Sabem por quê? Porque nada acontece na nossa vida fora da permissão do Senhor. E o Senhor diz que vai usar todas as circunstâncias para cooperarem para o bem da nossa salvação. Que a vontade dele para nós sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então, ainda que alguém julgue fazer-me dano, no final das contas, essa pessoa está me ajudando a me aproximar do meu Senhor. Porque quando eu sofro um momento de angústia, de perseguição, e até quando o diabo bate em mim, eu vou correr para Jesus. Então nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, porque o nosso Senhor está conosco. E aí Davi pinta um quadro diante dos nossos olhos, mais uma vez, de como um pastor cuida de uma ovelha. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, queridos, era uma vara. Até a tradução anterior era a tua vara. E a vara era pequena e era pontiaguda. E a vara era um instrumento com o qual o pastor defendia as ovelhas. Então eu imagino que quando aquele leão veio sobre Davi, Davi pequenininho, agarrou na sua barba e tomou a vara e fincou no seu pescoço. E o leão não teve a oportunidade. E talvez quando o grande urso veio, Davi, levando a ovelha, Davi subiu nas costas dele, fincou a vara no pescoço dele e o matou. A vara era para atacar o inimigo e defender a ovelha. Davi diz que o Senhor é o seu protetor. O Senhor ataca o inimigo que vem contra ele. Ele usa o seu bordão. Mas o cajado, querido amigo e irmão, serve para conduzir a ovelha. Eu não sei se você sabe, mas ovelha é um animal que tem uma visão horrível e enxerga muito pouco. Então a ovelha precisa ouvir a voz do pastor e o cajado do pastor. Então quando as ovelhas iam andando, elas viam a batida do cajado do pastor. E o pastor batia o seu cajado, batia o seu cajado, batia o seu cajado. Então quando o pastor batia o cajado, a ovelha sabia para onde tinha que ir.
O cajado serve para dirigir a vida da ovelha, mas o cajado também é curvilíneo, ele é uma vara mais alta, para que quando a ovelha não visse que estava caindo no despenhadeiro, o pastor tomaria o cajado então e salvaria a ovelha pelo pescoço. O cajado serve para salvar a ovelha. Ah, querido, o Senhor promete nos salvar nos dias difíceis da nossa vida, mas o cajado também era usado para disciplinar as ovelhas, porque ovelhas são preciosas, são carinhosas, dão lã e leite, mas elas mordem e dão coice. E quando as ovelhas ficavam mais revoltosas, o pastor tomava o seu cajado e colocava então na articulação da perna da ovelha e deslocava a perna da ovelha. E agora a ovelha não podia andar sozinha, e o pastor a colocava no peito, e ela então sentia o cheiro do pastor, e ela então, ao sentir o cheiro do pastor, sabia quem cuidava dela, e não se revoltava mais. Sua perna seria curada, e depois de disciplinada, ela seria uma ovelha restaurada. É assim que o Senhor faz conosco. Ele ataca todos os inimigos que se levantam contra nós. Ele nos guia no caminho pelo cajado da sua palavra. Ele nos livra dos precipícios com os quais nós somos ameaçados. Ele quebra a nossa perna quando nós somos rebeldes. Nos aproxima do seu peito e nos deixa sentir seu cheiro, para que nós saibamos quem é o nosso pastor, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor te protege. O Senhor cuida de você. Não duvide da bondade de Deus. Se Ele já deu Jesus na cruz, ainda que você esteja sofrendo muito, Ele já deu por você quem Ele tinha de melhor. Não duvide do cuidado do pastor. Esses salmos são maravilhosos e nos enchem de imaginação. Ao pregar para vocês aqui, eu lembro de Lutero, quando está preso no castelo de Waterburgo, foi sequestrado pelo príncipe, para não ser assassinado por Carlos V. Ele está ali traduzindo o Novo Testamento, e ele olha para aquelas muralhas e se lembra do Salmo 46:1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um castelo, socorro bem presente na tribulação. E naquela situação difícil, pastoreado pelo Senhor, Lutero compõe: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai proteger a sua fé, o Senhor vai te dar vitória, mesmo no dia da mais terrível provação, da mais angustiante dor. Deus é pastor, e como pastor, Ele é o teu protetor. Então pare de ficar ansiosa, minha irmã. Meu querido irmão, pare de arrancar os cabelos que você já não tem na cabeça, já são poucos, o irmão está arrancando. O que é isso? Para de ficar assim, minha irmã. O que vai acontecer? Eu fui pastor de uma senhora lá no Chile, minha irmã muito querida, que ela dizia: ai pastor, que coisa difícil. Eu falava: minha irmã, calma, a senhora vai ter uma parada respiratória. Ela ficava tão ansiosa. Às vezes nós encontramos assim, crentes, tranquilo, calmo. Deus já deu Jesus por você. Não existe situação difícil para o nosso Senhor. Ele te protege, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Creia nesse Senhor maravilhoso, que deu Jesus na cruz para salvá-lo, e nunca vai deixar de cuidar de você. Deus é pastor, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, o que mais eu aprendo sobre meu Deus, o Deus que é pastor? O Deus que é pastor é o meu sustentador. O Deus que é pastor é o meu guia. O Deus que é pastor é o meu protetor. Mas o texto da palavra diz que o Deus que é pastor é o meu anfitrião. O Deus que é pastor é o meu anfitrião. Davi diz no versículo de número 5. Vamos ler comigo todos, versículo de número 5. Vamos lá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós imaginamos, irmãos, o Senhor e nós servindo o Senhor na mesa.
Mas Davi pinta um quadro diferente. Agora Davi está diante de todos os seus inimigos. E nós pensávamos que ele estenderia o avental na mesa. Mas ele mostra o Senhor como aquele que prepara a mesa. E eu imagino um avental branco. Coloca a louça, os pratos. Davi está sentado ali na cabeceira. Os seus inimigos ao redor dele. Deus é o anfitrião de Davi. Então, quando eles estão ali naquele banquete, o Senhor honra Davi. O Senhor vem e derrama óleo sobre a cabeça de Davi. E o óleo, a unção, significa que Davi é o escolhido de Deus. Ele é o eleito de Deus. Ele é capacitado por Deus. Ele é ungido com o próprio Espírito de Deus. Ele é capacitado, habilitado, escolhido, honrado pelo Senhor. E aí Davi então diz que quando o Senhor o honra naquele banquete, ungindo com óleo, mostrando que ele é ungido, capacitado e cheio do Espírito de Deus, ele diz então que o seu cálice transborda. E se você ler o Salmo 104:15, esse salmo vai dizer que o fruto da vide alegra o coração dos homens. A ideia de Davi então é que foi colocado tanto vinho no seu cálice, que agora o seu cálice transbordou. Ele está dizendo para nós assim o seguinte: se ele fosse brasileiro, o meu coração está explodindo de alegria. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Deus é o nosso anfitrião, é o Deus que nos honra. E é o Deus que nos faz transbordar de alegria em sua presença. Que bênção maravilhosa, irmãos. Deus, nós não devemos nunca buscar honra para nós. Mas Deus promete nos honrar na palavra dele. Se você ler lá 1 de Pedro 5, 5 e 6, diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno Ele promete nos exaltar. Nós nunca temos que buscar glória para nós. Mas ele diz que se nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, na hora certa, ele é sábio para isso. No tempo oportuno, ele vai nos exaltar. E ele diz que nós temos então que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Quando eu fui pastor no Chile, uma cerimônia interessante que eu vi nas igrejas reformadas de lá, e eu tinha lido sobre isso no livro de Charles Swindoll, Sabedoria para a Vida Familiar. Num dia muito importante, isso fizeram no meu primeiro aniversário lá. Me levaram para almoçar na casa dos irmãos, uma casa grande, várias famílias, né? Gente de muita condição. E aí de repente, quando eu fui me servir, no meu lugar colocaram um prato grande, e eu ia colocar meu prato dentro dele, com uma pintura muito bonita, e na borda dizia assim: hoje tu eres uma persona muito especial. Hoje você é uma pessoa muito especial. Eu falei: gente, o que é isso aqui? Eu não vou comer nesse prato não, que besteira é essa? Sou igual todo mundo aqui. Eles: não, pastor. Eu falei: não, o que é isso? Tira esse prato daqui, não vou comer aqui não. Não, pastor, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Aqui na nossa igreja, quando é aniversário de alguém, ou quando alguém passa no vestibular, ou quando tem alguma conquista no trabalho, ou quando passa num concurso, ou quando pede a noiva em casamento, ou a moça é pedida, quando a gente sai, a gente leva esse prato. Nós queremos honrar e demonstrar que somos felizes com a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Eu falei: então já que é assim, vou comer no prato, louvado seja Deus. Mas nós muitas vezes não sabemos honrar. E eu achei tão bonito aquilo, porque era uma maneira de reconhecer pessoas que estão próximas. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer aqueles que estão perto de nós? A pessoa vive do seu lado a vida inteira, você nunca fala nem muito obrigado. A pessoa vive do seu lado a vida inteira, você nunca fala um elogio. No dia que ela estiver no caixão: era o melhor amigo que existia na terra, era a melhor pessoa. Não adianta mais, criatura, já está no caixão. Tem que falar enquanto está vivo. E Davi diz que o próprio Deus promete honrá-lo. Que bênção maravilhosa. Eu não mereço honra nenhuma, meu irmão, mas o meu Deus é o meu anfitrião. Ele promete cuidar de mim. Portanto, você não precisa se vingar dos seus angustiadores. Você não precisa atacar quem está batendo em você. Quem promete te defender é o
Senhor. Alguns anos atrás eu li um livro muito precioso de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. O segundo deles é: não se defenda. E é impressionante, irmãos, todas as vezes que alguém me agrediu, estou dando testemunho para vocês, e eu me defendi de volta, a coisa ficou pior. Mas todas as vezes que eu falei: Senhor, está na tua mão, quero ver o que o Senhor vai fazer, meus irmãos, eu fiquei perplexo. Como Deus cuida de nós, como Deus nos honra, como Deus nos defende. Deus é o seu anfitrião. Se alegre na presença do Senhor. Se preocupe de crer em Jesus e viver uma vida piedosa. Busque cuidar do seu caráter, da sua reputação. Deus cuida. Quem vai te honrar é o Senhor, não é você. Que bênção maravilhosa. Nós merecemos ir para o inferno, e o Senhor promete nos honrar, cuidar de nós e nos abençoar, mesmo na presença dos nossos inimigos. Que Deus há como nosso Deus, que faz coisas tão maravilhosas em nossa vida. Esse é o nosso Deus, o Deus que é pastor. Ele é o nosso anfitrião. Pastor, mas que outra característica haverá do Deus que é pastor? O Deus que é pastor é o meu sustentador. O Deus que é pastor é o meu guia. O Deus que é pastor é o meu protetor. O Deus que é pastor é o meu anfitrião. Mas em último lugar, o salmista nos diz que o Deus que é pastor é o Deus companheiro. O Deus que é pastor é o Deus companheiro. Versículo de número 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aqui no Brasil, irmãos, nós não temos muito costume de dar nome de atributos de Deus ou de virtudes a moças, mas nos Estados Unidos isso é normal, e no Chile também. Então, de repente, você vê um filme e uma moça se chama Faith. Faith significa fé. Outra moça pode se chamar Peace, ou Joy, alegria, certo? Você vê sempre esses nomes. No Chile havia essa cultura americana. Então, por exemplo, eu tinha uma moça que foi minha ovelha, que o nome dela era Constança, que significa perseverança. Se você vai em países de fala hispânica, você vai encontrar muitas moças chamadas Paz, ou Misericórdia, incluso pode ser seu nome. Mercy, né? Você encontra esses nomes. Então talvez você fique imaginando aqui que você tem uma cabeça, né, inglesa ou hispânica, e você fala assim: Davi então estava com 2 moças, bondade e misericórdia, né? Andando atrás dele a vida inteira. Ei, Davi abençoado. Não, nada disso não, varão, né? Bondade e misericórdia são 2 atributos de Deus. São 2 lados de uma mesma moeda. Bondade é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá toda a sua benevolência. É por causa da sua bondade que Ele cuida de ímpios e de crentes. Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele alimenta a todos. Mas é por causa da sua bondade que Ele também é gracioso e dá Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Então a bondade tem a ver com o coração de Deus movido na nossa direção. E de maneira específica na vida dos crentes, ela se manifesta com graça. Deus é bom, mas aí Ele apresenta um outro lado desses atributos de Deus, que é misericórdia. Pela bondade de Deus, Ele nos dá tudo de bom. Ele cuida de nós e nos dá a sua graça, a sua grande salvação em Cristo Jesus. Mas a misericórdia é a mão de Deus que retém a sua ira contra nós. Deus poderia vir irado e nos matar por causa de nossos pecados, mas a misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Eu gosto de pintar um quadro, é como se o Senhor viesse como um guerreiro, gritando contra nós, pronto a nos cravar na parede. E Ele não nos crava lá, porque Cristo entra no meio e é cravado no nosso lugar. Ele então agora pode colocar o coração na nossa miséria. Essa é a etimologia da palavra latina, misericórdia, coração na miséria, e não nos dar o que nós merecemos. Davi disse,
que bondade e misericórdia certamente o seguirão todos os dias da sua vida. Sabe o que significa isso? Deus vai andar comigo, juntinho de mim, todos os dias da minha vida. E aí ele diz: eu vou habitar na casa do Senhor para todos sempre. O templo era o lugar onde ele adorava a Deus. Hoje nós estamos nesse santuário e louvamos a Deus por adorar aqui, mas o templo de Deus hoje é você e sou eu. O templo de Deus é a igreja de Cristo Jesus. E nós então habitamos, nós somos o templo. E o Senhor, através do Espírito Santo, habita em nós todos os dias. Você já parou para pensar na bondade de Deus para contigo? Você já parou para pensar que você pisou fora da cama hoje de manhã porque Deus é bom? Você está respirando porque Deus é bom, o sol brilhou porque Deus é bom, você tomou café da manhã e almoçou porque Deus é bom, você tem os seus pecados perdoados porque Deus deu Jesus na cruz e ninguém se compara a Ele em bondade. Você não foi jogado no inferno porque Deus é misericordioso, você não levou um tiro hoje porque Deus é misericordioso, você não foi atropelado hoje porque Deus é misericordioso, você não caiu do seu prédio porque Deus é misericordioso. E o Senhor promete bondade e misericórdia para você todos os dias. O Senhor vai andar comigo todos os dias. É verdade a promessa: eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Irmãos, eu fico perplexo, até quando eu peco, o Senhor está ali. E nós devemos pensar nisso, porque o Senhor sempre está ali. Ele nos ama tanto. Como é que nós vamos ofendê-lo? Como é que nós vamos viver uma vida de pecado contra Ele? Ele está ali. Ele está sempre conosco, com sua bondade e misericórdia. Ele é o Deus companheiro. Ele nunca vai nos deixar. Nossos pais, para muitos de nós, avós, já morreram, não estão mais conosco. Alguns amigos nos deixaram. Um dia a pessoa que amamos talvez se separe de nós porque nós vamos para a glória antes ou ela mesma. Mas os nossos filhos vão embora de casa. Fico olhando esses moços aqui na frente. Como é que as mães deles não choraram quando eles vieram para o seminário? Meu Deus do céu, o dia que eu vim para o seminário, saí de casa, minha mãe chorando na porta, foi uma das coisas mais impactantes da minha vida. A gente tem que sair de perto da mãe, mas o Senhor nunca sai de perto de nós, nunca, nunca. A bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias. Que bênção maravilhosa. Pastor, como é que eu posso ter a bênção desse Deus da minha vida? Esse Deus se fez homem na segunda pessoa da Trindade no Novo Testamento e disse assim: eu sou o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Se você é ovelha de Jesus, Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. Arrependa-se hoje. Diga: Senhor, me perdoa, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu o recebo em meu coração como meu único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se você crer assim, você terá a vida eterna. Se arrependa hoje, volte para Jesus. Ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Você quer ter esse relacionamento com o Senhor? Mas talvez você já é ovelha e tem sido uma ovelha louca. Você vive como se o pastor não estivesse ali. Você finge que o pastor não está ali, mas ele está ali. E se você continuar nessa rebeldia, Ele vai quebrar a sua perna, porque Ele te ama e Ele não tolera o segundo lugar na tua vida. Ele deu Cristo Jesus na cruz por você e Ele é o primeiro, tem que ser o primeiro e não vai aceitar que ninguém ocupe o lugar dele. Então hoje, se você é ovelha do pastor, está longe dele, peça perdão ao pastor,
Diga: Senhor, eu tenho pecado contra ti, tem misericórdia de mim, perdoa-me dos meus pecados, traz-me de volta à tua presença, me enche de amor por ti, porque tu me amaste tanto e deste Cristo a meu favor. Deixa-me conhecer-te mais, fala comigo na tua palavra, me enche com o teu Espírito, santifica a minha vida. E se você clamar ao pastor, ele é misericordioso, está pronto a perdoar você e a transformar a sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje o Senhor está dizendo a você que a maior bênção que você pode ter na sua vida é um relacionamento íntimo e pessoal com o seu Deus. Que você não deveria trocar nada na sua vida por esse relacionamento. Hoje o Senhor está dizendo: eu sou o teu pastor, confie em mim, nada te faltará. O Deus que é pastor é o meu sustentador, é o meu guia, é o meu protetor, é o meu anfitrião, é o meu companheiro. Que todos os dias da sua vida você se alegre por esse relacionamento maravilhoso que tem com Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar.